Nós vamos conversar agora um pouco sobre economia criativa, cenários, enfim. A ideia é um bate-papo leve e após isso nós iremos aprofundar um pouco com o perfil da Steinbeis e falando sobre modelos de negócio em inovação. Então, vivemos em um momento de transição entre a sociedade industrial e a sociedade do conhecimento, da informação, que se fortalece por meio de redes. Um momento onde o eixo se desloca de instituições para pessoas, de estruturas somente hierárquicas para estruturas colaborativas. O mundo deixa de ser previsível, os ambientes se tornam cada vez mais dinâmicos, demandando respostas ágeis. E a tecnologia, nesse contexto, tem um papel decisivo. Ela viabiliza plataformas para desenvolvimento e possibilita que as bases estabelecidas sejam fortalecidas. O mundo está cada vez mais operando em redes de contribuição. E essa contribuição pode vir de um para muitos, como no caso das grandes corporações que atendem a mercados de massa, ou de um para um, no chamado peer-to-peer, onde é possível a entrega seja realizada, que a entrega seja realizada de uma pessoa para outra pessoa. Os grandes desafios que permeiam o cenário nacional e internacional exigem a adoção de uma nova visão estratégica, administrativa e gerencial dos modelos de negócio, a fim de assegurar a efetividade organizacional. Em última instância, independentemente da natureza ou do segmento de operação, é preciso que os negócios apresentem resultados, contribuam de maneira significativa e sejam sustentáveis. E é nesse cenário que se encontram inseridas as micro e pequenas empresas brasileiras. Hoje, há espaço para o pequeno empreendedor abrir o seu negócio, buscar mercados específicos ou mesmo atender como fornecedor a grandes corporações, como, por exemplo, um grande grupo varejista que valoriza a produção local, seja ela artesanal ou não. Nesse contexto, se destaca o conceito da economia criativa, como uma possível alavanca ao desenvolvimento socioeconômico sustentável do país, por meio de contribuições diretas e indiretas. Muito se tem falado ao longo dos últimos anos a respeito do potencial da economia criativa como estratégia de desenvolvimento. Para a ONU, representada pela United Nations Conference on Trade and Development, a UNCTAD, que é o braço de desenvolvimento da ONU, a economia criativa seria o grande motor do desenvolvimento no século XXI. Trata-se de um conceito ainda em formação, de um setor pautado no capital intelectual, tendo na criatividade e na inovação matérias-primas fundamentais. Entre as indústrias criativas que contribuem para a geração de riquezas, de empregos, por meio de exploração de setores específicos, destaca segmentos como ciência e tecnologia, design, moda, arquitetura, propaganda, artes, antiguidades, artesanato, cinema, vídeo, rádio e TV, música, artes cênicas e editoração, entre outros segmentos. Segundo a edição de 2014 do Mapeamento da Indústria Criativa Brasileira, realizado pela FIJAN, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a economia criativa responderia de forma direta por apenas ainda cerca de 3% do total produzido no Brasil. É muito pouco. Esses dados são de 2013. Há estimativas internacionais de que esse percentual no mundo todo seja da ordem de 10%. Os profissionais que atuam nos setores criativos possuem uma média salarial 3 vezes superior à verificada nos demais setores. É importante destacar que os impactos econômicos relacionados extrapolam em muito as estimativas de contribuição direta ao PIB, uma vez que os elos aquecidos conectarão com os demais elos da economia, fortalecendo também os setores mais tradicionais. Isso fora o potencial inclusivo social. A economia criativa tem grande potencial de contribuição direta para a geração de valor e de riqueza, na forma de receita e renda, em atividades como, por exemplo, trabalhos artesanais regionais, produções cinematográficas, design e moda, onde os beneficiários diretos seriam o artesão, o produtor, a sua equipe, o estilista e seus assistentes e assim por diante. Isso sem falar nas atividades relacionadas à pesquisa e desenvolvimento de tecnologia. Só isso é para se tratar em um mundo à parte. Por outro lado, fortalece as cadeias tradicionais, uma vez que as indústrias criativas contribuem sobremaneira às indústrias tradicionais. Como é o caso, por exemplo, da indústria de moda, que contribui para a produção de algodão e de demais fibras, para a indústria têxtil e para o varejo. Além disso, a economia criativa também contribui para fortalecer as demais cadeias produtivas,
considerando que o aumento do poder de consumo dos atores relacionados leva à aquisição de bens e produtos como imóveis, automóveis, produtos industrializados e outros. É inegável o potencial de contribuição da economia criativa. Seu desenvolvimento tanto apresenta meios para a agregação de valor às cadeias já existentes, em geral via inovação, como para o fortalecimento da cadeia econômica tradicional via desenvolvimento de novos setores e segmentos. Os ganhos esperados vão muito além dos relacionados de forma exclusivamente direta aos setores criativos. Independentemente da classificação adotada, que varia de país para país, esses ganhos são bastante significativos. Da mesma forma, a economia criativa ela apresenta um potencial inclusivo bastante expressivo, uma vez que contempla setores relacionados à possibilidade de resgate e de valorização do simbólico, quer seja vinculado ao indivíduo, um artista, um criador, um desenvolvedor, ou mesmo as cidades e regiões criativas, em referência a um conceito que vem sendo trabalhado e difundindo ao longo dos últimos 10 anos no Brasil. O fortalecimento da economia e das indústrias criativas como via estratégica possível ao desenvolvimento socioeconômico do país é um caminho extremamente promissor. Sobra ao Brasil criatividade e liberdade de expressão. Falta ao país alinhamento e direcionamento de seus investimentos, fomento às cadeias produtivas e incentivos para resultados mais efetivos e representativos. Para concluir, gostaria de dizer que realmente acredito que crises tragam grandes oportunidades. E aqui não esperem ouvir algo como o já batido, o mesmo ideograma em chinês, que significa crise, também significa oportunidade. Muito pelo contrário. Na verdade, as crises nos levam a repensar estruturas, a questionar a eficiência operacional e a rever a forma com que nos relacionamos com o mercado e como entregamos produtos e serviços. O que não, raras vezes, acaba resultando em negócios e modelos de negócios inovadores. E aí sim, temos a crise como uma importante força motriz ao alcance de novos patamares. Quem sobrevive a uma crise, em geral, sai muito mais fortalecido, com mais chance, inclusive, de ampliar as bases da sua atuação. Nesse sentido, eu realmente acredito que crises sejam importantes oportunidades para revisão de modelos e mudança de patamares. O Brasil é muito maior que toda essa crise econômica e política. O Brasil é muito maior que toda essa onda de corrupção que assola o nosso país. É preciso acreditar, rever o que antes podia fazer sentido e que agora talvez precise ser questionado. Vale lembrar que os caminhos que nos trouxeram até aqui talvez não sejam mais suficientes para nos levar adiante. E aí é fundamental investir em inovação e mudanças de modelos de negócios. É preciso persistir, fazer a nossa parte. É preciso fazer a diferença, sempre, dia após dia. Se apaixonar pelas pequenas coisas, não somente pelos resultados, mas sobretudo pelos caminhos que levam a eles. Espero que essas linhas gerais compartilhadas tenham incentivado a pensar a respeito de oportunidades relacionadas à economia criativa. Meu nome é Rossana Pavanelli, sou brasileira, professora, consultora, entusiasta de economia criativa e eu acredito nesse país. Até uma próxima oportunidade.